Olá, eu sou a Cíntia de Freitas, eu sou CEO da Data Business. E olha, nesta aula, eu tenho hoje uma missão de te mostrar da forma mais clara possível como que você pode utilizar a inteligência artificial para se tornar um líder de marketing indispensável que entrega resultados previsíveis e acelera a carreira. E quando eu digo previsível, é que você é um profissional que consegue prever exatamente o que pode acontecer ou consegue agir com muito mais velocidade porque utiliza inteligência artificial. E não é só crescer na carreira, mas crescer muito, com alto valor de mercado de forma consistente. Isso é totalmente possível e eu vivo essa realidade na Data Business, empresa que eu sou CEO e uma das fundadoras. Nós vemos isso acontecer com os nossos clientes e principalmente com os nossos alunos do MBA. E se você tem interesse em dominar a inteligência artificial para se destacar no mercado, ou seja, se você é um gerente ou um coordenador de marketing e quer ter resultados mais expressivos e a promoção que você almeja, assista essa aula com atenção. Sabe, leva a sério, porque pode ser o diferencial para o seu futuro e o que vai, de fato, colocar a sua carreira em aceleração. O meu principal objetivo aqui hoje é te mostrar como construir uma visão estratégica com domínio de inteligência artificial e que te posicione para um cargo de gerência, se você ainda é coordenador, ou quem sabe de um diretor ou uma vice-presidência, se você já é um gerente de marketing, com salário à altura. Ou se você quer trabalhar como um consultor de marketing independente, ter a possibilidade de escolher isso e poder trabalhar a qualquer momento, oferecendo o seu profissionalismo e a sua capacidade intelectual e estratégica para a empresa que você escolher. Ou se você é dono da sua própria empresa e precisa tomar decisões em marketing, sabe, que você gostaria de ter mais resultado gastando menos ou até mais resultado com a mesma verba por você já ser um fundador, um CEO que entende a importância do investimento em marketing constante, esse caminho é para você. E é claro, eu não estou falando de um resultado, sabe, que começa amanhã. Eu não estou falando de uma promoção que vai acontecer logo amanhã. Mas ao longo dos próximos meses, esse é o caminho que nós desenhamos para os nossos alunos no MBA em Marketing orientado a dados e inteligência artificial. Vamos lá? E antes de te ensinar o caminho que compõe, inclusive as 12 disciplinas que nós construímos, aprovado pelo MEC e que hoje tem conseguido um NPS acima de 9,69. Imagina isso. O nosso perfil de aluno é crítico, é analítico, não tem tempo para errar e a gente tem tido uma avaliação altíssima de um público que tem se deparado constantemente há anos com ferramentas e soluções, mas ainda assim eles avaliam muito bem. Só que a gente vai analisar como que está o mercado hoje e por que que esse conteúdo que eu estou trazendo aqui nessa aula é tão relevante para você. Eu vou começar a compartilhar aqui uma matéria específica que eu separei aqui para a gente entender por que que ainda é uma oportunidade. Por que que quando a gente fala em relação à inteligência artificial e as oportunidades para um gerente de marketing, a gente está só começando ainda em relação ao que é possível quando você tem um preparo. Então, eu vou compartilhar aqui na tela agora. E eu separei duas matérias. Uma da Exame, trazendo a informação que 78% das empresas devem ampliar o investimento em inteligência artificial até o final de 2025, segundo um estudo realizado pela IBM, e que revela um avanço estratégico da IA nas empresas do Brasil com foco em inovação e ROI, que é o retorno sobre investimento. Já na UOL, na seção de economia, uma segunda matéria que fala: IA já está em 80% das empresas brasileiras, mas é pouco usada, diz a pesquisa. Eu quis trazer esses dados porque não se trata apenas de você, sabe, ter um diferencial. Você ter proficiência em IA e dados, ele é um requisito fundamental para você hoje acelerar a sua carreira e garantir que você não vai ficar para trás, especialmente na velocidade em que a inteligência artificial tem se preparado. Mas eu imagino que você pode estar se perguntando assim, mas ok, e por que que eu vou fazer isso com a Data Business, né? Por que a Data Business deve ser a minha escolha?
A gente vem preparando gerentes e coordenadores de marketing desde 2023, tem 2 anos. A gente já apresentou cursos para centenas de profissionais, entre eles, né, estão os nossos alunos do MBA. Então, assim como você, eu acredito que nada fala mais do que resultados. Eu vou trazer então o depoimento deles para a gente compartilhar. E agora a gente vai ouvir o depoimento primeiro do Juan, que é gerente geral de comunicação e marketing corporativo da Gazit, que é uma administradora extremamente conceituada, com fundos abertos na bolsa. Então, vamos ouvir o depoimento do Juan primeiro. Gostaria de agradecer hoje a equipe da Data Business, a Cíntia, pelo treinamento muito bacana que a gente teve sobre IA na prática. Saímos do campo da teoria, tivemos aplicações, o time todo de marketing aqui da Gazette Brasil esteve junto da Data Business aqui no InovaBrá, no nosso Gazette Idea Festival. Foi muito legal, acho que foi muito enriquecedor. A gente ama escutar vocês. Muito obrigada. Helena, como tá sendo para você, Helena? Traz pra gente. Eu vi a mãozinha da Gente, Helena. tá sendo sensacional demais, um abrir de olhos, uma infinitas possibilidades. Eu realmente estou enxergando, estou aplicando nos meus negócios e estou tendo muito resultado. Então, é indescritível assim esse abrir de olhos para a inteligência artificial, para os dados que eu não tinha ainda essa visão, né? E eu tenho certeza que vai ter muito mais coisa para aplicar, mas eu já estou tendo super resultados com o que eu estou aplicando no meu trabalho, nas minhas empresas. Então, gente, gratidão total. A aula de hoje foi sensacional. Eu estou em choque com esses vídeos. E é isso, um minutinho eu falo muito, mas obrigada. A gente passa por muitas evoluções, muitas ferramentas que contribuem, facilitam, desenvolvem o nosso dia a dia, mas hoje a gente sai provocado daqui, né? Sai provocado já pensando em mil coisas, como que os nossos processos vão evoluir, como que o nosso dia a dia, o time vai ser afetado, como que as dores do shopping. Então, realmente, a provocação é para que a gente busque mais, é uma constante, a gente sabe que não dá para estagnar, e quando ela traz também a frase para beber a água primeiro, eu acho que é isso. Elas estão à nossa disposição, estão ali, a gente sabe, usa no dia a dia, talvez não explore ao máximo, mas é como que a gente diariamente se incomoda para correr atrás, buscar as novas coisas, e aqui a gente sai a mil, assim, né? Muito ansioso para tentar explorar, testar, para o time colocar em prática. Hoje a gente sai muito provocado daqui, isso é muito bom, concordo com o Rê, um dos melhores treinamentos, assim, ou melhor. E acho que a gente realmente entende o quão a gente ainda tem muita coisa a fazer. Somos uma peça, né, um vetor dentro de tudo isso, mas para isso precisa do nosso comandinho lá, e a gente está aqui para ir testando e explorar. Então, muito bom. E o Negazite foi um dos melhores treinamentos que a gente já teve, principalmente voltado para a nossa área, um pouco enriquecedor, acho que a palavra que a Nath falou foi perfeita. Otimização de tempo, dia a dia, o quanto a gente consegue ser mais prático, mais rápido, mais ágil, e como a gente consegue melhorar a nossa performance no dia a dia em todos os KPIs que o marketing tem, que operações tem, enfim, o shopping como um todo. Então, vocês estão de parabéns, foi muito legal. Agora que você já ouviu, né, o depoimento de pessoas do mercado falando sobre a data, eu quero começar explicando para você um pouco sobre a nossa história. Eu comecei trabalhando com shopping centers, trabalhei mais de 10 anos na parte de varejo, e eu vivi essa dor de analisar os dados, de querer, sabe, de fato, ter uma capacidade para defender as minhas ideias. Em shopping centers. Depois de trilhar esse caminho, eu me transformei numa empreendedora, e hoje a gente tem investimentos da Bossa Invest. Eu estou agora no InovaBrá Habitat. Deixa eu até mostrar aqui para compartilhar com você o meu Instagram, caso você queira saber um pouco mais sobre a minha história. Você pode seguir, é Cíntia de Freitas. Eu também tenho todas as redes sociais, né, as principais relacionadas a trabalho. Eu divulgo. Esse que está aqui do lado é o João Kepler, que é o principal investidor anjo do Brasil, e a gente tem muito orgulho de tê-lo como um dos nossos investidores. E aqui ele fala. Talvez. Será se movida bem? Será se no futuro vai valer 10 vezes o valuation que é hoje? Mais, 20 vezes, 30 vezes. Tem que trabalhar, viu, menino?
Olha, não é à toa, né, que ele está falando ali de 10 vezes o valuation, 20 vezes o valuation, exatamente porque a gente tem atuado como uma empresa especialista na parte de uso aplicado de inteligência artificial de vários tipos, não só o ChatGPT, o Gemini, e mais de 50 ferramentas que a gente apresenta no nosso MBA. Mas sim, machine learning aplicada, tratamento de dados, então a gente é uma referência nessa área. E aí, por isso que a gente, desde o lançamento do ChatGPT, a gente já utilizava, né, o uso de dados no tratamento para otimização de IA, então a gente simplesmente, né, despontou ali como uma autoridade por já ter a nossa própria tecnologia que a gente desenvolveu. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso também. Mas vamos agora começar a entender para você. Sabe, vendo tudo isso que eu tô falando com você agora, você pode estar se perguntando: ah, tudo bem, mas será que o MBA é para mim? Você tá com essa pergunta aí? E deixa eu ser bem direta com você. Nós desenhamos essa formação do MBA pensando em quatro perfis de profissionais. E aí eu vou colocar aqui na tela de novo e eu quero ver se você se identifica com alguns desses aqui. Vamos ver se para você esse daqui é um dos que você se identifica. Tô aqui curiosa para saber. Então, deixa eu ver como é que eu vou abrir. Ah, eu vou abrir aqui, ó. Deixar eles aqui na tela junto eu e você. Se você se identifica com o coordenador ambicioso ou o gerente sobrecarregado, o líder pressionado por ROI, sempre que eu falar ROI, eu estou falando sobre o retorno sobre o investimento, ou o profissional visionário. Um desses quatro você se identifica? E agora eu vou explicar um pouco mais. Eu adorei, inclusive todas as imagens que você vê nessa apresentação foram 100% feitas por IA. Eu quero te explicar qual que é a diferença desses profissionais. Porque quando a gente mapeou, a gente já apresentou conteúdos educacionais para lideranças de marketing para mais de 300 líderes. Então, nesse perfil, pode ser que você seja o coordenador ambicioso. O que que ele define? Para você, que é um excelente coordenador, coordenadora, que entrega muito, mas sente que bateu num teto. Você vê as vagas de gerência abrindo e passando e não entende o que que falta para você dar o próximo passo e subir de nível. O que que falta é a visão estratégica de dados. E é isso que nós vamos construir juntos durante o MBA. Você tendo uma nova visão, um novo domínio sobre o que realmente é possível com a análise de dados aplicada. Pode ser que você seja o gerente sobrecarregado. Para você que já chegou na gerência, mas a realidade é diferente do sonho. Você passa 80% do tempo em tarefas operacionais, apagando incêndios, e não consegue ter tempo para pensar a estratégia que vai levar a área e a sua carreira para o nível de diretoria ou, quem sabe, até de vice-presidência. Agora, o líder pressionado por ROI, que é o retorno sobre o investimento. Para você que já tem uma posição de liderança, mas vive um desgaste constante para, sabe, defender o orçamento e aprovar o valor do marketing, principalmente se você vive em uma, se você vive não, se você trabalha numa empresa que foi fundada por um núcleo familiar. Eu sei, eu já trabalhei, eu sei o quanto é desafiador. Você sabe que as suas ações dão resultado, mas sofre para transformar isso em números que a diretoria entende e respeita. Inclusive, não só a diretoria para a qual você responde, os seus colegas, o seu ambiente de outras áreas, operacionais, financeiro. Ou pode ser que você é o profissional visionário. Para você que está vendo a onda da inteligência artificial, sabe, transformar tudo e tenha clareza que se não dominar isso agora, de forma estratégica, aplicando inteligência artificial no seu dia a dia, você sabe que você vai ficar para trás. Sabe, vendo outros profissionais menos experientes, que não têm a mesma visão que você, mas que por saber utilizar a inteligência artificial, pegarem as melhores vagas e sabe o que mais? Inclusive com salários maiores do que o seu. Você se identificou com um ou mais desses perfis? Se você se identificou, continua comigo. Porque agora eu vou te mostrar exatamente o caminho prático que nós ensinamos no MBA. Para você começar a virar esse jogo tendo um conteúdo que vai ser uma virada de chave agora para você.
Se você se identificou com um desses perfis, a pergunta que está aí com você, eu sei qual é. Ah, ok, Cíntia. Então, como é que eu saio desse lugar? Como é que eu saio dessa sobrecarga e eu me torno um líder estratégico? Eu trago IA para o meu dia a dia. Sabe, o que eu vou te mostrar agora é um sistema prático que nós chamamos de conteúdo de impacto, feito por inteligência artificial. A ideia é simples, você vai usar a inteligência artificial não para substituir a sua inteligência, mas para ser um copiloto turbinado da sua capacidade de criar conteúdo e gerar resultado no seu negócio. E eu posso garantir que você vai se impressionar com o resultado que eu vou te mostrar agora. E para ser bem prático, nós vamos usar um exemplo de um restaurante. Sabe por quê? Porque em muitos casos, se você for responsável, pode ser que você não tenha verba, então você lida com a questão de ter pouco orçamento, dificuldade de aprovar. Ou pode ser que próximo de você não tenha profissionais que consigam produzir um conteúdo realmente qualificado com a ideia que você teve. Você sabe como você gostaria de produzir o vídeo ou esse conteúdo, mas você tem dificuldade de encontrar os profissionais que sabem de fato entregar aquilo que você precisa. Então a gente vai usar essa ideia que seria, né, de desenvolver para um restaurante. Vamos na prática pensar da seguinte forma: nós vamos considerar que você é um líder, tá? E que você precisa ter informações relacionadas a esse restaurante. Então, nós vamos pedir, considerando que você é um responsável pelas redes sociais, ou seja, pelo marketing, e que você precisa tomar decisões estratégicas da comunicação. De um restaurante italiano que vai lançar um novo prato, que vai ser o nhoque de mandioquinha. E o objetivo é gerar reservas para o próximo final de semana. Então, eu vou te mostrar agora como que ficaria esse prompt, tá bom? Vou começar a compartilhar a tela, agora você vai aqui comigo. Vamos juntos, direto pro prompt. E peraí que eu não quero dar spoiler não, que eu já deixei preparado aqui. Tô vendo que tem um super spoiler, não quero um spoiler, não, não, sem spoiler. Ok, ó. Então, eu vou te mostrar exatamente como que você colocaria para você ter uma nova conversa, ok? Então, você vai abrir o Gemini. Por que que eu escolhi abrir o Gemini para a gente poder acompanhar aqui? Porque eu quero que você veja o que eu chamo de fenômeno da inteligência artificial. É importante que você entenda que hoje nós não temos apenas uma ferramenta, você tem várias ferramentas que você pode utilizar para você desenvolver o seu uso aplicado no dia a dia. E eu gosto do Gemini porque ele vai conseguir trazer aqui uma informação mais relacionada a, inclusive na versão gratuita e com um pouco mais de opções. Então, eu vou colar aqui o prompt, que a gente já deixou preparado para a aula, que isso aqui diria, né? Haja como diretor de marketing especialista em gastronomia. Nesse caso, eu não vou nem colocar como um diretor, eu vou colocar como um coordenador, porque eu quero que você se identifique. Ou seja, quando você estiver usando a inteligência artificial, deixe claro o nível que você quer que ela trabalhe, porque ela vai poder ser mais específica, mais analítica, mais clara. Então, vai caber a você aí trazer essa informação. Nós estamos lançando um novo prato, né, que é o nhoque de mandioquinha. Nosso público são casais de 25 a 45 anos que valorizam experiências. Crie uma mini campanha de lançamento para o Instagram e TikTok com 3 posts para cada rede. Defina o conceito criativo, textos e roteiros para 2 vídeos curtos. E o restaurante está localizado no bairro Moema. Olha só que interessante. As únicas informações: Moema é um bairro que fica em São Paulo, que é muito próximo. é, Ele é muito próximo de outros restaurantes, então seria um case real. Repara que eu vou copiar o prompt. O prompt é esse comando, claro, descritivo que eu acabei de colocar aqui. Então, eu vou executar agora a ação, né, para a gente poder acompanhar. Repara que enquanto ela está executando ali, então ele está definindo uma narrativa. Se eu quisesse abrir as informações para entender o que está acontecendo aqui em relação ao pensamento, pode ter certeza que, né, eu poderia acompanhar. No dia a dia, eu falo que eu gosto de economizar tempo, eu vou fazer outra coisa, e depois eu volto para ver o resultado.
Detalhe que eu estou usando um modelo específico, que é o modelo 2.5 Pro. Sempre que você estiver acessando a IA, é muito importante você analisar qual dos modelos que você está ali desenvolvendo. E enquanto isso, ele está criando a campanha. Vamos começar a analisar. Olha que interessante. E repara que o principal diferencial para você usar a inteligência artificial é como ela vai impactar no seu dia a dia para você ganhar tempo. Não é que necessariamente ela vai fazer uma coisa que fosse impossível para nós, mas o ponto é quanto tempo eu levaria para poder desenvolver esse material. Seja para eu pedir para o meu analista o design dentro de casa para fazer, seja para eu fazer o briefing para a agência, seja até mesmo para, se você for ali, né, às vezes alguém que precisa desenvolver, a velocidade é impressionante, ó, fração de segundos a gente já tem criado. Vamos dar uma olhada. Público, casais, Moema, bairros, né? O abraço que faltava em Moema, a ideia é proporcionar um nhoque de mandioquinha, não apenas como um prato, mas como uma experiência de conforto, afeto e aconchego. Quando eu defini Moema, eu estava dando para ele um padrão de consumo também, porque eu sabia, eu escolhi intencionalmente para a aula, exatamente para mostrar aqui para você ao vivo o quanto ele já vai ajustando. Então, ele trouxe o teaser, né? Uma ideia de reels, vídeo curto, depois a revelação do dia dos lançamentos, eu trazendo uma ideia de carrossel, com as legendas. Aí aqui ele tá trazendo, né? Um reel com visual, compilando as melhores reações dos clientes, uma música pop, leve. Um plano para o TikTok, aí já assim com outros tipos de vídeos e formatos. E aqui um vídeo curto voltado, né, à mágica do preparo. Repara que sem eu ter que passar para ele exatamente, ele já trouxe, né, algumas instruções relacionadas ali à produção. O que que a gente vai fazer agora? Gostou? Viu a diferença ali trazendo para o TikTok, para o Instagram? Agora eu vou te mostrar um vídeo que é um recurso. O View 3 é a modalidade do Gemini para você é, ter a produção de vídeos. Aí olha que interessante, eu vou vir aqui e vou colar o prompt, tá? Que eu defini anteriormente, para que ele desenvolva. Um recurso que eu poderia fazer, eu poderia pegar exatamente o material que ele acabou de produzir aqui para mim. Eu vou voltar aqui, né? Então, como eu já copiei ali, eu vou escolher um dos vídeos que eu tenho gostado mais, ó, carrossel de fotos. Eu quero pegar um de vídeos. Eu poderia ter um teaser ali de um vídeo curto. Eu vou trazer esse, ó, o formato de Reels, um vídeo compilando as melhores reações dos clientes que podem ser pré-combinadas. Mas eu quero que ele, ao invés de trazer esse reel de combinações, eu vou fazer um primeiro teste com você dele gerando um vídeo, ele vai abrir um novo prompt, porque é como se eu estivesse mudando o modelo, a forma como ele vai produzir, e ele vai produzir um vídeo de até 8 segundos com áudio. E eu vou colocar que eu quero que o áudio deve ser de piano. Repara que aqui eu tinha pedido ele para criar uma mini campanha de lançamento. Eu vou, em vez de de criar uma mini campanha, eu vou trazer faça um vídeo para o Instagram para Instagram e TikTok, ok? Aí ele vai trazer, eu vou deixar o prompt, ou seja, o comando bem próximo. A única referência que eu vou trazer que eu quero que seja um áudio de piano, ou seja, eu estou querendo trazer algum tipo de sofisticação. Então, eu vou copiar esse aqui também e vou solicitar para que ele desenvolva este vídeo. E aí, você vai ver que assim, o ponto não é só a criação do vídeo, é a forma como ele vai trazer, sabendo que eu já tenho um estudo, ele recupera as informações. A IA, quando você está no seu ambiente, ela está aprendendo junto com você. É como se você estivesse constantemente ensinando ela sobre a sua linguagem, a sua comunicação, o que você gosta, o que você não gosta. Lá no nosso MBA, a gente ensina, inclusive, como que você faz para salvar a memória específica, para você não ter que voltar, como que você pode, por exemplo, fazer a configuração específica exatamente para você usar a IA de uma forma que ela cada vez ela vai ter uma melhoria contínua. Eu sempre recomendo que você compare resultados entre diferentes plataformas. No nosso MBA, a gente oferece mais de 50 links de ferramentas de IA, a maior parte delas gratuitas, que você pode testar, que você pode usar uma quantidade específica.
ali dentro do mês, sem que necessariamente você tenha um custo. E quase todos a gente tem pelo menos duas ou três versões. Então, olha só que interessante, né? A gente trouxe aqui, ele já trouxe com um casal. This is absolutely wonderful. It really is. So glad we tried this place. This is Olha, absolutely wonderful. meu Deus do céu. Aí ele já trouxe um vídeo atrás. Só que agora eu vou te mostrar uma outra forma que o vídeo vai mudar completamente com apenas uma frase. Vou pegar o mesmo prompt, repara que ele, né, tentou puxar aqui, gente, para quem conhece Moema, você olhando essa imagem aqui, o bairro lembra exatamente isso. Lá é uma região de prédios, tem algumas árvores. Eu olhando a imagem falava, meu Deus, e ele trouxe inglês, com certeza, né? Teria que ser ali, talvez, para um anúncio internacional, para visitantes. São Paulo, que é muito turístico, super caberia. Eu fico pensando na ideia para as várias praias que a gente tem, né? Imagina você produzir em inglês. Só que agora eu não vou querer que ele traga com locução, não. Eu vou ser mais específica. Então, eu vou trazer uma informação falando o seguinte: faça uma imagem do prato em câmera lenta, de forma que gere o interesse de vir conhecer o prato, tá? Então, eu tô dando um movimento para ele, não vou falar mais nenhuma informação, apenas deixar. Então, agora eu comecei a ser específico. Aí eu vou dar o comando, pedir para que ele, né, desenvolva esse vídeo, exatamente como você está vendo na tela. Ele normalmente traz essa informação de que vai levar 1, 2 minutos, então é importante você. Ah, eu vou fazer outra coisa. Eu posso deixar renderizando e fazer outra atividade? Pode, com certeza. Você tem que ficar parado aqui olhando a informação. Mas o mais importante é você entender que você consegue trabalhar. Ah, um ponto muito legal que eu adoro aqui em relação ao Gemini, ou Gemini, que nele você consegue fixar os seus chats principais aqui do lado esquerdo. E aí é uma forma, né? Eu, por exemplo, uso com muita frequência alguns chats específicos. Por exemplo, eu tenho uma news no LinkedIn e eu uso bastante para apoiar a minha escrita. Eu sempre reviso, a ideia do que eu vou escrever é sempre minha, mas eu, né, adoro ter ali a facilidade de achar. Olha que impressionante. E eu quero que antes de eu colocar esse vídeo para rodar, você pense assim: quanto tempo você gastaria para produzir esse vídeo que a gente vai ver junto? E principalmente, pensa o tipo de imagem, o quanto você teria que gastar para contratar. Olha a qualidade. Que sensacional! Olha só, não, incrível, incrível, fantástico demais. E se você continuasse a desenvolver, ele poderia trazer vários tipos de outras ações aqui para você, ó. Então, eu poderia, né, pedir ele para conectar. Se ao invés de selecionar o vídeo aqui embaixo, tivesse selecionado a imagem com o mesmo prompt, ele já trouxe um outro tipo de nhoque. E assim você vai fazendo uma melhoria contínua. Pode fazer referência de um vídeo que se transforme em outro tipo de nhoque. Se você quiser, por exemplo, trazer uma informação para ele trazer hypes, desenvolver, ou se você quiser pedir para que ele memorize uma informação específica que você vá trazendo ali. Ou seja, você pode ir trabalhando constantemente, né, o uso da ferramenta de forma que ele traga cada vez mais sofisticação. Agora eu já vi essa cena do restaurante, agora eu vou trazer algum adicional com uma imagem relacionada a vinho, porque eu quero que um casal pense. Ah, eu não queria esse nhoque dessa forma, eu quero que ele desenvolva de forma mais sofisticada. E assim você vai cada vez mais trazendo o conteúdo. Eu fico sempre impressionada, sabe? Como que a gente consegue uma qualidade de algo que há alguns anos, assim, seria muito mais difícil para desenvolver, muito mais difícil para você, sabe, conseguir trazer com qualidade real, sabe, um conteúdo que fizesse a diferença ali, que você pudesse efetivamente apresentar, colocar em um
É, e um Instagram que seja confiável, que você não tenha medo, sabe, de como vai sair aquele resultado. Então, é exatamente por isso que você pode, usar o seu. Como é que eu posso dizer? Que eu ia dizer o seu chat GPT ou o seu Gemini, mas na verdade é a sua inteligência generativa da forma que você precisa preferir mais. Porque não existe só um fenômeno, existe uma série de fenômenos que você pode trabalhar. O seu ambiente de IA, era isso que eu estava querendo procurar. O seu ambiente das ferramentas que te empoderam para que você produza 10 vezes mais rápido, às vezes até mais rápido. É engraçado que, como eu, enquanto CEO da Data, acompanho o MBA, eu sou uma das professoras de disciplina de inteligência artificial. E a cada vez que eu vou preparando o conteúdo, eu fico impressionada. E aí eu começo a preparar e eu acho que eu chego mais empolgada nas aulas ainda para poder compartilhar um conteúdo novo, porque a velocidade com que as ferramentas estão se aperfeiçoando é algo assim muito superior à nossa capacidade humana, mas que o risco é você não entender como ela funciona para você poder acompanhar. E sim você transformar e aumentar a sua capacidade de entrega, entende? Aí é que está a revolução. É aí que a gente tem a nossa capacidade para diferenciar e para poder trazer algo que de fato ali apoie a nossa carreira ou o crescimento. E você percebe o poder disso? Em menos de 20 minutos, nós definimos uma estratégia, a gente criou um vídeo, a gente roteirizou vídeos que seriam gravados para diferentes redes. E isso libera o tempo do líder para focar no que realmente importa. Sabe, por exemplo, qual que é a meta de reservas daquele restaurante? Como que eu vou medir a quantidade de solicitações que eu estou recebendo no iFood versus alguma campanha específica? Como que a gente vai medir o ROI? Como é que eu posso capacitar o meu atendimento no telefone, na fila de espera, no atendimento na ponta para eles entenderem recompra, avaliação no Google Meu Negócio? Entende? O seu tempo alocado de uma forma realmente estratégica e não em questões operacionais e não na dificuldade de passar um briefing ou de receber aquilo que você está ali com a ideia, mas às vezes parece que o time ou a agência não consegue entender. Sabe? Ou como que eu vou apresentar isso para a diretoria? Isso, pensar de forma estratégica, é o que um líder realmente de marketing faz. E o que eu te mostrei aqui é apenas uma das formas que a gente apresenta sobre o uso de inteligência artificial, uma das mais de 50 ferramentas que nós ensinamos para usar de forma estratégica inteligência artificial e análise de dados no nosso MBA. Sabe, muitos profissionais acreditam que para chegar num cargo de diretoria, sabe, é preciso ter sorte, é preciso ter indicação. Ou simplesmente você trabalhar 16, 18 horas por dia. É ou não é? Eu já fui essa líder que, sabe, trabalhava, que quando eu ia tirar folga, às vezes para ir no médico era super difícil. Quando eu comecei, eu não tinha um network forte. A minha família era da área de engenharia. Eu vim para a área de comunicação e marketing sem conhecer ninguém que pudesse me indicar. E à medida que eu fui, inclusive, crescendo na carreira e fui precisando desenvolver essa visão de ser uma profissional que busca tecnologia sempre, eu nem era a maior especialista em dados e IA. Agora, o que eu tinha e que os líderes de sucesso têm não é sorte, é uma metodologia e uma visão aplicada. E é exatamente isso que a gente estruturou nas 12 disciplinas do MBA em Marketing orientado a dados e inteligência artificial da Data Business. E o nosso MBA ele foi desenhado para ser uma formação mais que completa e aplicada para os líderes. Ele se baseia em 4 pilares essenciais. Então, a gente tem estratégia de gestão com dados, que aqui nessa parte você vai aprender a parar de usar o achismo ou ter que aceitar alguém que chega para você e dar uma opinião e passar a tomar todas as suas decisões com base em números. Você vai aprender a construir
sabe, uma análise a partir da plataforma da Data Business, que todos os alunos do MBA ganham acesso a partir do primeiro dia, mas que a gente desenvolve ao longo dos 12 meses, depois que você ampliou, por exemplo, a sua visão de dados com a nossa cientista de dados, que é a Tânia, que já atuou em várias grandes faculdades, hoje é fundadora de uma empresa relacionada à área, e que na disciplina dela, que é a segunda disciplina com os professores ali que você vai aprofundar, ela mostra como o ROI do marketing pode ser calculado e a importância dele, entende? Ela que atua como CMO da Neuro EdTech, ela também é CFO, e ela é uma mestre que vai estar ali do seu lado, principalmente desde o início, transformando a sua visão de dados. Você vai ver matérias e conteúdos relacionados à inteligência artificial aplicada. E nós vamos muito além do chat GPT. Você vai aprender a usar IA para otimizar mídia, prever tendências com base nos resultados dos melhores conteúdos que você postou. Isso, inclusive, é uma das bases, um dos pilares da nossa plataforma da Data Business, porque a gente acredita que quando você tem uma tendência, ela precisa estar fácil, acessível, e por isso a gente oferece relatórios que trazem assim na palma da mão, sem trabalho para você, especialmente quando aplicado no Instagram. Sabe, liberando você do seu tempo para ser mais estratégico. Quanto tempo você tem para ficar entrando de gerenciador em gerenciador, analisando dados, olhando, comparando quanto foi 20 postagens numa rede, depois 20 postagens de outra? Não dá tempo. Existem outras formas de fazer isso. E eu te convido a pensar como é que seria você aprender do lado de uma empresa brasileira que está desenvolvendo uma tecnologia que atua. Hoje a gente atende empresas como o Sebrae, vários shoppings no Brasil inteiro, redes fortes como a DPU Action, Budespa, é beber na fonte. Você entende a diferença disso? Porque assim, se você parar para analisar junto comigo, a maior parte dos outros MBAs fala sobre o desenvolvimento da tecnologia. A gente tem um MBA, a gente é especialista, porque a gente fala daquilo que a gente realmente tem know-how para falar. E eu gosto sempre de trazer o exemplo de médicos, inclusive a gente atende médicos também na parte da plataforma. Se você parar para pensar, se você fosse, eu, por exemplo, uso óculos, aí vamos supor que eu decido fazer uma cirurgia, que é, ou seja, uma coisa definitiva, definitiva igual o MBA no seu currículo é uma coisa definitiva. Você vai querer fazer com um generalista, um oftalmologista geral, que você vai ali normalmente, ou você vai querer fazer com um que é especialista na cirurgia, porque cirurgia não dá para errar. Igual o MBA não dá para errar. Você entende que eu, pelo menos, se fosse fazer cirurgia, eu ia querer um especialista. Não é à toa. E a gente ainda tem uma vantagem para quem, né, está chegando primeiro junto com a gente, que assim, é você bebendo da fonte. Os sócios fundadores da Data, exceto eu que sou uma das professoras, todos estão no MBA. Você entende o nível de qualidade, o nível de comprometimento que a gente está envolvido? Porque, assim, é algo para transformar mesmo. A gente acredita no MBA nesse nível. Então, você vai aprender sobre inteligência artificial aplicada, não mais sobre teoria, não, na prática, específico sobre marketing. E você vai olhar para a liderança e autoridade digital, porque não adianta ser um gênio dos dados se você não sabe se comunicar. Por isso que nós temos uma disciplina de LinkedIn para negócios que é a primeira disciplina específica, segundo o LinkedIn. Esse dado não sou eu que estou falando, tá? Essa informação veio do LinkedIn porque o Maurício Souza, ele é um dos embaixadores, o único em língua portuguesa na categoria que ele está, e você vai poder ter acesso a essas informações de uma disciplina que a gente desenhou na mão, assim, tópico a tópico, e não é à toa que o LinkedIn compartilhou com a gente que é a única no Brasil. Você vai aprender a construir sua marca como um líder, a vender, sabe? Assim, eu fiquei impressionada com a NPS quando terminou a segunda aula do Maurício. É impressionante. Sabe por quê? Você pode entrar no MBA e você já assistir as disciplinas que estão gravadas, você não tem que esperar. Você entende? E ainda entrar para a primeira turma agora. É possível. E você vai aprender também execução e performance. A gente vai trazer
módulos específicos voltados para a criação de conteúdo viral. E quem vai ser a professora responsável é a Simone Lima, que tem mais de 700 mil seguidores. E ela vai trazer, sabe, professores relacionados à área, e principalmente ela como psicóloga, trazendo o que que foi pensado de comportamento humano que faz os algoritmos agirem da forma que eles usam hoje. Então, assim, o que eu posso dizer um projeto da parte educacional, de todos que a gente já desenvolveu, é o mais completo e o que eu mais me orgulho, porque é assim, é disruptivo, é um antes e depois que a gente está abrindo com os principais especialistas em cada uma das disciplinas. Eu não vou citar todos os professores, mas a qualquer momento você pode falar com especialistas e pedir essa informação. A gente já disponibiliza isso, assim como o detalhe das disciplinas. Eu entendo que para alguns de vocês isso é super importante, então você pode pedir. E a gente chama essa jornada, sabe, de que a gente vai preparar você da jornada do líder de marketing exponencial. Sabe, a gente pega o nível que você tá, de um nível tático, sabe, onde você tá se sobrecarregando todo dia, às vezes fazendo tarefas operacionais que você não queria mais fazer, e a gente te transforma num gerente estratégico que domina os dados e a IA para gerar resultados. E levamos você para um nível de diretor visionário. E o que é possível no futuro, inclusive, de ser vice-presidente de marketing se você atua numa empresa de grande porte, que é o profissional que antecipa as tendências do mercado e lidera a inovação na empresa. Você sendo uma referência sobre inteligência artificial, não só no marketing. Você já pensou nisso? O nosso MBA não é à toa que a gente não quis lançar, a gente só lançou esse conteúdo, apesar de já sermos referências no Brasil, a partir do momento que a gente teve a aprovação do MEC. É um plano de carreira, um plano de crescimento para você. E como que a gente faz isso na prática? Cada disciplina é pensada para ser aplicada, sabe, de imediato, no dia seguinte. Você vai aprender sobre CAC, LTV, e aí na quarta à noite e na quinta de manhã você já vai conseguir aplicar isso na sua realidade. O LinkedIn, a gente já está tendo relatos imediatos de impacto, assim, é até engraçado. Eu tô rindo, porque é muito real. Cada um dos alunos que em algum momento eu falo de forma individual, eles trazem para mim a transformação que está acontecendo ali na vida deles, no dia a dia. Então você aprende a usar uma ferramenta de IA para análise real dos seus clientes, a fazer vídeos de uma forma que você nunca imaginou. E aí, logo depois, né, você vai lá, apresenta esse conteúdo, defende um projeto para sua diretoria, fazendo uma apresentação que você levaria dias para fazer em fração de segundos. Você aprende, sabe, não de forma teórica, mas de tudo prático, aplicável, pensando para o seu momento de carreira. E como eu disse, um dos nossos alunos, que hoje é CMO, o MBA, ele não me ensinou a trabalhar mais, ele me ensinou a trabalhar melhor. E isso se refletiu na agilidade das entregas. A gente tem uma fundadora de empresa que ela relatou para a gente na primeira disciplina que ela já tinha aumentado o faturamento só com o que ela aprendeu na primeira disciplina. Então, o que você realmente recebe ao decidir acelerar a sua carreira com o nosso MBA? O que que você recebe real? Então, eu vou te mostrar o pacote completo. Ele é composto por 12 disciplinas, tá? Você tem trilhas de conhecimento, você tem, aliás, mais de 50 ferramentas que você recebe no primeiro acesso. Você contratou, realizou sua matrícula, entrou para onde fica nosso sistema de aulas, que hoje a gente usa o sistema da Hotmart, e você já tem acesso a 50 disciplinas de cara. A gente não esconde, a gente quer resultado, porque a gente entende que hoje a gente tem crescido por indicação exatamente pelo alto impacto de entrega que a gente proporciona. Você ganha acesso de um ano à nossa plataforma da Data Business para você aplicar na prática o que que você aprende com análise de dados comparados em múltiplas plataformas e claro que isso nós vamos juntos pegando na sua mão, tá bom? A disciplina exclusiva que a gente desenvolveu com o Maurício Souza, que ele é embaixador
do LinkedIn aqui no Brasil, e como eu citei com você, além da disciplina com profissionais e professores extremamente capacitados, estudando cases reais, trazendo novas ferramentas. E um network de altíssimo nível, onde você interage nas aulas. A gente tem uma metodologia de conectar você com outros gerentes. Você não vai ficar ali só assistindo, isolado, sem de fato trocar. Você tem acesso aos outros colegas num grupo do WhatsApp, então você vai poder trocar, fazer trocas. A gente tem relatos de pessoas que já conseguiram algumas indicações e trabalhos, inclusive dentro do grupo. E dentro, para quem entrar ainda esse ano, em 2025, você vai ganhar dois eventos presenciais que vão ser realizados pela Data Business. Você é o nosso convidado, tudo relacionado àquele dia. Só não tá aí a passagem de hospedagem, mas você já ganhou o ingresso para dois eventos presenciais e o primeiro já tem data e vai acontecer em janeiro no Cubo. Sabe o Cubo Network do Itaú? Imagina você podendo acessar, mas não só sozinho, você ao lado de dezenas de gerentes de marketing. Isso que é possível para você, se você se transformar em aluno, claro. E a gente vai ter um segundo evento que vai acontecer onde eu tô agora. Tá vendo esse símbolo aqui, ó? É o símbolo do Inova Habitat, onde eu tô gravando essa aula agora para você. Você vai ter acesso. E foi um dos lugares mais importantes na transformação da minha visão quando eu ainda era gerente de marketing lá em 2018. E foi quando eu falei assim: uau, se o Bradesco está fazendo esse investimento aqui para ter esse espaço para investir o que ele investe, eu preciso entender o que está acontecendo. Então, eu sei que mesmo depois de tudo isso que eu trouxe aqui para você, pode ser que você tenha algumas dúvidas. E deixa eu responder as mais comuns que a gente recebe, né? Ah, eu já faço pós em outra faculdade. Eu posso fazer? Sim, você teria essa possibilidade de se inscrever. O que é um pré-requisito para fazer o nosso MBA é que você tenha um diploma. A gente precisa de uma imagem frente e verso desse diploma. Você tem que ter uma graduação. E já tem que ter feito, né, à noite ali, o evento em si. Então, você precisa ter terminado. Na prática, você tem que ter o diploma. A gente vai fazer a sua matrícula no MEC. O MBA é realizado em parceria com a Faciência, então é importante você entender que a gente atende a todas as normas. Por que eu faria o da data e não o outro? Aí eu vou trazer porque os outros concorrentes são generalistas. Pode olhar quantos MBAs eles têm. Aí uma pergunta, eles desenvolveram alguma tecnologia? Não, vontade até de rir, vamos assim, desenvolveram alguma coisa? Ou eles vão ficar te falando, sobre o curso, sobre, como é desenvolvido, como é um ambiente de startup. O que que você prefere? Tá dentro do fenômeno ou você estudando o fenômeno por fora? Você entende? Assim, não é nenhuma questão de comparação. A gente foi investido pela Bossa Invest. A gente é uma empresa de tecnologia, você pode estar do nosso lado. Assim, não vou, né? Dispensa eu continuar. É como comparar um oftalmologista comum e um oftalmologista para fazer sua cirurgia. Qual você prefere? Então, é isso. Nós somos o único MBA focado 100% em AI e dados para a sua realidade com uma empresa que está desenvolvendo tecnologia. Então, a gente é muito voltado para a liderança de marketing. Será que eu vou ter tempo? O MBA ele foi desenhado para quem não tem tempo. Então, eles são apenas 3 horas por semana, que só acontecem às quartas, ao vivo. Eu realmente recomendo que você venha nas aulas ao vivo, mas se você não puder, por qualquer motivo, você tem acesso aonde as aulas são postadas. Elas são postadas em menos de 24 horas depois, a gente já disponibiliza e você vai ter acesso e vai poder assistir a gravação. E você no controle para definir quando vai assistir as aulas, sabe? Para compor toda a carga horária do curso, que é aprovado pelo MEC, tem 360 horas, e ele seja um currículo realmente competitivo no mercado. Vários alunos, se você procurar o meu LinkedIn, é simples, pode pesquisar, Cintia de Freitas, LinkedIn, você vai me achar. Eu sou uma das referências em A no Brasil. Você vai ver vários alunos que postaram. Você entende que quando você posta, que você está fazendo um MBA em marketing orientado a dados e IA, você já qualificou seu currículo automaticamente. Entende? Não é um resultado, eu vou ver se vai dar certo. Não, é real e é na hora. Porque você está perto de uma empresa que está em crescimento constante. Entende?
Não tem TCC e provas específicas, a nota é composta pela presença, então isso é um dos motivos que a gente reforça a importância de estar nas aulas ao vivo, e claro, a gente segue toda uma metodologia, né, aplicada e direcionada para você compor, né, com prazos definidos para assistir às aulas e tudo mais. E é um conteúdo aplicável que vai te fazer ganhar tempo com automação, produtividade, agilidade. Sabe, você vai abrir sua mente de uma forma que você não imagina o quanto você vai ser impactado. Se você já usa IA no dia a dia, ótimo. Então, aí que você vai se aprofundar mesmo, porque a gente compartilha prompts, a gente traz de forma muito profunda, principalmente voltado para o uso de IA. Só para você entender, a gerente de marketing da Bossa Invest é uma das nossas alunas. Ela tem acesso a mais de 1.500 startups no Brasil, isso falando só das investidas da Bossa. E graças a Deus, a gente tem surpreendido bastante ela, né? E assim, e não só ela, eu não vou negar, não. Antes da gente lançar o MBA, eu como founder, eu como professora, falava, meu Deus do céu. E a gente desenhou de uma forma que realmente impacta muito o dia a dia, porque a gente vive na prática o uso aplicado de marketing. A Database é uma empresa MarTech, que é tecnologia de marketing. Então, você entende o quanto isso acaba acelerando e sendo mais específico? E usar IA para prever soluções, análise de dados, o uso, como que eu vou poder usar a plataforma da Data para o ROI, CAC, LTV, isso todas as informações a gente vai junto com você, tá bom? Então, o investimento para essa transformação completa na sua carreira, com todos os bônus que eu mencionei, são em 24 vezes de R$ 530. A gente hoje consegue parcelar duas vezes no parcelamento da Hotmart. A gente só consegue fazer isso porque a gente é uma empresa de tecnologia. Então, a gente colocou, né, o ecossistema da data a favor dos profissionais que quisessem parcelar até 24 vezes. Você também pode parcelar de 12 vezes de 858, então tem um desconto se esse parcelamento for menor. E se você optar em fazer o parcelamento à vista, a gente consegue fazer por 8.297. Te recomendo que você converse com o especialista, compartilhe com ele todo e qualquer ponto que você tenha. Inclusive, você falar, meu Deus, eu não tenho esse valor, conversa com o nosso especialista. A gente, como já tem dezenas de alunos, a gente consegue entender diferentes cenários. Então, não se pare, porque a IA não vai parar. A IA não vai parar. A única opção que você tem é tomar ação e preservar e se colocar em movimento para acompanhar esse fenômeno que está cada vez mais rápido. A gente construiu para ser desenhado assim, então, se você quiser conversar com a gente desenha, a gente ajuda a pensar planos. É lado a lado mesmo. A gente não está construindo um relacionamento de curto prazo, não, é um relacionamento de longo. E aqui vem a oportunidade final, tá? O mercado de inteligência artificial não vai te esperar. Cada dia que você adia é um dia que outro profissional, talvez com menos experiência que você, está saindo na sua frente. Com o nosso modelo, isso permite que você, na próxima disciplina, já possa entrar. Você não precisa esperar, você pode entrar agora. A gente desenhou para, inclusive, você estar junto com a gente no evento que a gente vai realizar em janeiro, lá no Cubo. E eu quero você lado a lado comigo. Você vai me conhecer pessoalmente. Então, a sua chance de começar a fazer o MBA é quando? Na próxima quarta-feira. Você não tem tempo para perder. Quem se matricular hoje, não só vai ganhar o acesso a tudo que eu tô te falando, você vai poder qualificar o seu LinkedIn, você vai poder já ter o contato logo depois a gente realizar a sua matrícula e sim, receber toda a documentação e fazer a matrícula, você já tem acesso aos seus colegas do MBA e você tem a possibilidade de formar com menos de 12 meses, porque você vai poder assistir as aulas gravadas, fazer perguntas, né, trazer todas as suas dúvidas. E para finalizar, eu quero trazer algo que é muito importante. A decisão de se tornar um líder de mercado à prova do futuro, ela não vai depender de ninguém. A decisão de se tornar um líder de marketing à prova de futuro, que domina a pauta mais importante do mercado, é sua.
Se você está pronto para dar esse passo, clique no botão aqui abaixo, fale com um dos nossos especialistas, sabe? Tire suas dúvidas. A gente tem um botão aqui também que você pode realizar a sua compra de imediato, se você já não tiver nenhuma dúvida, mas se você tiver qualquer dúvida e quiser falar, os nossos especialistas estão preparados para você garantir a sua vaga e começar o seu MBA agora. Eu aguardo você e vamos juntos comigo para o futuro e para expandir não só a sua visão, mas como a sua carreira. Vem comigo.